Olá, bem-vindos à nossa análise de hoje. Vamos explorar alguns conceitos bem interessantes. Impureza, redenção e pureza messiânica. A gente vai se basear em trechos de um texto com uma perspectiva religiosa judaico-messiânica bem particular. Olá, sim, é um tema rico. E entender como essa perspectiva distingue, por exemplo, impureza de pecado é fundamental para captar a visão dele sobre conduta, sobre comunidade e, claro, sobre salvação. Exato. O material que a gente tem aqui, ele bate muito na tecla da diferença entre impureza e pecado. E também no papel da fé, da gratidão, e como Yeshua, Jesus, entra nessa história como o restaurador. E isso, a forma como definem esses termos realmente molda toda a estrutura de pensamento que apresentam. Ok? Então vamos. Vamos desempacotar isso. O ponto de partida que me chamou a atenção é essa frase: impureza não é pecado. Certo. A ideia que eles trazem é que a impureza seria tipo uma condição, talvez ritual, que leva a uma suspensão temporária. Depois a pessoa é readmitida, diferente do pecado, que seria uma transgressão mais séria da lei. É uma distinção importante dentro desse sistema. A impureza como algo que pode acontecer às vezes até involuntariamente, né? E que tem um processo de purificação específico. E para ilustrar, acho que vale lembrar aquela passagem, Lucas 17, dos 10 leprosos, né? Ah, sim. Muito relevante aqui. E Yeshua cura os 10, manda eles irem aos sacerdotes, tudo conforme a lei mosaica. Mas o detalhe que fica é que só um volta para agradecer. Exatamente. E esse um era samaritano, alguém que, na visão da época, era considerado meio à margem, né? Pois é, e é aí que fica bem interessante, porque Yeshua não só nota isso, mas ele diz algo para o samaritano. Diz, a tua fé te salvou. O fascinante aqui é essa conexão direta entre a gratidão, a fé e a salvação, ou a restauração completa, que vai além da cura física. E, ao mesmo tempo, ele respeitou o papel dos sacerdotes, mandando os outros irem lá. Mas os contrastes fica claro. Fica muito claro. Isso pode até ser lido como uma crítica sutil, talvez, como aquela de Ezequiel 22, que o texto menciona, sobre os sacerdotes que não diferenciavam mais o santo do profano, o puro do impuro. Falhavam no seu papel de ensinar. Interessante essa conexão. Quer dizer, a gratidão e a fé genuínas, mesmo vindo de um estrangeiro, parecem ter um valor imenso nessa perspectiva. Talvez até mais que o ritual formal por si só. É o que o texto sugere, sim. A ação de voltar e agradecer demonstrou uma fé que levou à salvação, no sentido mais pleno que Yeshua aponta ali. E essa questão da impureza, o texto reconhece que ela pode acontecer com qualquer um, né? Cita Isaías 6, o próprio profeta se vê como homem de lábios impuros. Sim, a condição de impureza é vista como algo possível na experiência humana. Mas, e isso é central, a restauração é sempre possível. E é aqui que entra a discussão sobre a Torá, a lei. Certo, o papel da Torá. O texto apresenta como um guia essencial, um instrutor divino, mas aponta uma limitação. A Torá ensinaria o que é certo, mas teria dificuldade em, digamos, transformar a natureza humana por dentro. É o que Romanos 8,3 sugere, né? Que a lei foi debilitada pela carne, pela natureza humana. Exato. E essa transformação mais profunda, essa capacidade de realmente mudar o coração, o texto atribui especificamente ao que eles chamam de serviço de Yeshua. Entendi. A lei educa, mas a transformação viria por meio de Yeshua nessa visão. Isso nos leva a pensar sobre interpretação. Fundamental. O texto alerta, usando Efésios 4, que interpretações erradas podem levar a mais problemas, a mais dissolução e impureza, como eles colocam. Precisamente. Isso levanta uma questão importante sobre como a compreensão dos textos sagrados molda a prática espiritual, o sentimento de pertença ou até de alienação. Uma interpretação equivocada segundo essa visão não só não ajuda, como pode piorar as coisas. Faz sentido. E toda essa linha de raciocínio parece convergir para a conclusão principal desses trechos, que é a confiança total na expiação dos pecados por meio de Yeshua. Sim. E eles enfatizam que isso não seria só para um grupo, mas potencialmente para toda a humanidade, definindo o pecado claramente como a transgressão da lei de Deus. Acredita-se que esse serviço é o que realmente purifica, santifica, justifica e quita a dívida do pecado.
Tudo isso acessado como? Pela fé, pela aliança com Deus, pela graça e pela esperança no reino. Se a gente conectar tudo isso ao quadro geral, a ênfase recai totalmente na redenção messiânica, via Yeshua, como a solução definitiva, tanto para a impureza quanto para o pecado, dentro dessa perspectiva religiosa. Ok, então resumindo o que a gente explorou, vimos a distinção-chave entre impureza e pecado, a força da gratidão e da fé, bem ilustrada pelo leproso samaritano, a visão sobre as limitações da Torá em contraste com a obra redentora atribuída a Yeshua e o alerta sobre os perigos da má interpretação. Isso. O que fica claro é a centralidade absoluta de Yeshua como agente de purificação e salvação nesse entendimento específico. Sem dúvida. E talvez uma reflexão final baseada nesses textos seja: se aceitarmos essa distinção entre impureza como uma condição, às vezes temporária, e pecado como transgressão, como isso poderia influenciar nossa própria maneira de lidar com falhas, com o perdão a si mesmo e aos outros e com a busca por restauração no dia a dia. Uma boa pergunta para se pensar. Como essa visão impactaria a prática diária de fé e comunidade? Fica a questão, né? Como essa perspectiva teológica se traduziria na vida concreta?